Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Barbacena, declaro aberta a presente sessão, às 7 horas e 29 minutos, 19 horas e 29 minutos. Eu convido o ilustre vereador Flávio Maluf Caldas, que faça a leitura de um versículo bíblico de acordo com o regimento da casa. E, se a tua mão direita te escandalizar, corta, atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Primeira parte, expediente, sessão ordinária, número 43, ata número 50. Senhor secretário, leitura e discussão da ata. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite ao público presente, ao público que nos assiste em casa. Ata 046/2017, 40ª sessão ordinária, 4/7/2017, primeiro período, primeiro ano da legislatura. Presidente, vereador Odair José Ferreira, Rede. Secretário, vereador Newton César de Almeida, PSB. Vereadores presentes, conforme registro em livro próprio. Primeira parte, expediente, horário 19h19. Item 1, leitura e discussão das atas. Ata 042/2017, aprovada por unanimidade. Ata 043/2017, aprovada por unanimidade. Item 2, leitura de correspondência e comunicações, não houve. Item 3, apresentação de proposições da vereadora Vânia Castro, PMDB, requerimento número 083, os vereadores que o presente subscrevem, vêm requerer que o solicitante, junto à empresa GCT, o encaminhamento das informações a título de publicidade e transparência das planilhas completas contendo os valores arrecadados com o estacionamento rotativo pago desde a sua implantação até a presente data. Indicação número 366/2017, solicita capina, limpeza e asfaltamento da rua Marta Pessoa Cardoso, Santa Efigênia. Indicação número 367/2017, solicita capina, limpeza e operação tapa-buracos da rua Oliveira Forte, Santa Efigênia. Indicação número 368/2017, solicita capina, limpeza e operação tapa-buracos da rua Ouro Preto, Nova Cidade. Indicação número 369, solicita capina, limpeza e operação tapa-buracos da rua Piedade do Rio Grande, Nova Cidade. Indicação número 370/2017, solicita capina, limpeza e operação tapa-buracos na rua Prados, Nova Cidade. Projetos protocolados na casa, projeto número 078/2017, regulamenta a concessão dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22 da Lei Federal número 8.742 de 1993, com as modificações introduzidas pela Lei Federal número 12.435 de 2011, da outras providências. Autoria, Executivo. Projeto de Lei número 079/2017, autoriza o reajuste dos servidores municipais e da outras providências. Autoria, Executivo. Segunda parte, ordem do dia, horário 19h50. Discussão e votação de projetos. Segunda discussão e votação, regime de urgência. Projeto de Lei 073 dispõe sobre o adicional de perigosidade para os agentes de trânsito e da outras providências. Autoria, Executivo. Prazo, vence em 6/8/2017. Projeto de Lei número 073/2017 dispõe sobre o adicional
de perigosidade para os agentes de trânsito e da outras providências. Autoria, Executivo, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 035 dispõe sobre a coleta e destinação das fezes de animais, cães e gatos nos logradouros públicos do município de Barbacena e da outras providências. Autoria, vereador Vânia Maria de Castro. Projeto de lei número 035/2017, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 047/2017, institui o programa Hortas Comunitárias Municipais em Barbacena e da outras providências. Autoria, vereador Tiago Campos Martins. Projeto de lei 047/2017, redação final, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 063/2017, reconhece como de utilidade pública municipal o Jeep Clube de Barbacena. Autoria, vereador Flávio Maluf Caldas. Terceira parte, encerramento, 20 e 40. Com a palavra, pela ordem, o vereador Edson Rezende, PT, temos discutido esta questão do trânsito em Barbacena, a necessidade do convênio que a Prefeitura fizesse com os agentes de trânsito e a Polícia Militar, e tivemos a notícia, e quero deixar com louvor da Prefeitura Municipal, do convênio feito dos agentes de trânsito com a Polícia Militar, e foi até o motivo de notícia na TV regional. Este convênio vai trazer um resultado muito bom, principalmente nas questões da Blitz. Importante que a fiscalização continue, e o debate aqui nesta casa é fundamental, e é através deles que o Executivo toma conhecimento do processo que o povo traz para nós, e ao tomar a atitude e a ação conjunta do Executivo com o Legislativo, não havendo mais oradores inscritos e nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão às 20h45. Eu, Márcio Kleber da Silva Costa, redator de atas em exercício, lavrei a presente ata, que lida e aprovada será assinada pelo senhor presidente e pelo senhor secretário. Presidente, vereador Rodair José Ferreira, Rede. Secretário, vereador Newton César de Almeida, PSB. Em discussão, a ata 46/2017. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo queiram permanecer como estão. Aprovada por unanimidade. Senhor secretário, próxima ata. Ata 047/2017. Quarta sessão extraordinária, 5/7/2017, primeiro período, primeiro ano da legislatura. Presidente, vereador Rodair José Ferreira, Rede. Secretário, vereador Newton César de Almeida, PSB. Vereadores presentes, conforme registro em livro próprio. Primeira parte, expediente, horário 19h29. Item 1, leitura e discussão das atas, não houve. Item 2, leitura da correspondência e comunicações, não houve. Segunda parte, ordem do dia, horário 19h23, discussão e votação de projetos. Segunda discussão e votação, regime de urgência urgentíssima, projeto de lei número 070, regulamenta as hipóteses de contratação temporária para atender às necessidades de excepcional interesse público no âmbito do Poder Executivo do município de Barbacena. Autoria, Executivo, prazo vencido em 18/6/2017. Ultimada a votação. Votar emendas de folha 14, de autoria do vereador Amarílio Andrade. Destaque do artigo 2º, inciso 5º, no prazo máximo de 3 anos. Aprovado por unanimidade. Destaque do artigo 3º, inciso 3º, aprovado por unanimidade. Emenda de folhas 14, de autoria do vereador Amarílio Andrade, aprovada por unanimidade, com destaque, votar emenda de folha 18, de autoria do vereador José Jorge Amídio. Aprovada por unanimidade. Votar a emenda de folha 21, de autoria do vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento e outros
Aprovada por unanimidade. Votar a emenda de folha 24, autoria do vereador Edson Rezende Moraes e outros. Aprovada por unanimidade. Destaque o artigo 3º, inciso 3º, permanecendo então o parágrafo único na emenda da folha 21. Votar emenda de folha 24 de autoria do vereador Edson Rezende Moraes e outros. Aprovado por unanimidade. Com emenda. Projeto de lei número 070/2017 regulamenta as hipóteses de contratação temporária para atender às necessidades de excepcional interesse público no âmbito do Poder Executivo do município de Barbacena. Autoria, Executivo. Aprovado por unanimidade. Com emendas incluídas. Redação final, regime de urgência. Projeto de lei número 073/2017 dispõe sobre o adicional de perigosidade para os agentes de trânsito e dá outras providências. Autoria, Executivo. Prazo vence em 6/8/2017. Aprovado por unanimidade. Projeto, primeira discussão e votação, regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei 078/2017 regulamenta a concessão dos benefícios eventuais, de que trata o artigo 22 da Lei Federal número 8.742, de 1993, com as modificações introduzidas pela Lei Federal número 12.435, de 2011, e dá outras providências. Autoria, Executivo. Prazo vence em 23/8/2017, vistas concedidas ao vereador Flávio Maluf. Projeto de lei número 079/2017 autoriza o reajuste dos vencimentos dos servidores municipais e dá outras providências. Autoria, Executivo. Prazo vence em 23/8/2017. Aprovado por unanimidade. Redação final. Projeto de lei número 035/2017 dispõe sobre a coleta e a destinação das fezes dos animais, cães e gatos nos logradouros públicos do município de Barbacena e dá outras providências. Autoria, vereadora Vânia Castro. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação, projeto de lei número 019/2017 institui o incentivo à criação de ecopontos para descarte de material reciclável sólido no município de Barbacena e dá outras providências. Autoria, vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 55/2017 dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Barbacena para o exercício de 2018 e dá outras providências. Autoria, Executivo. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão e votação, projeto de resolução número 007/2017 autoriza a transmissão em tempo real das sessões da Câmara Municipal de Barbacena e dá outras providências. Autoria, mesa da Câmara. Aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação, projeto de lei 076/2017 autoriza a concessão da recomposição das perdas salariais aos servidores efetivos da Câmara Municipal de Barbacena, relativo aos exercícios de 2012 e 2013, e dá outras providências. Autoria, mesa diretora da Câmara. Projeto de lei número 076 autoriza a concessão da recomposição das perdas salariais aos funcionários efetivos da Câmara Municipal de Barbacena relativo aos exercícios de 2012 e 2013, dá outras providências. Autoria, mesa da Câmara. Aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 004/2017 comemora os 50 anos do Hospital Ibiapaba, Sebans, de Barbacena, com sessão solene promovida pelo Poder Legislativo, dá outras providências. Autoria, vereador Edson Rezende de Moraes. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, para justificar o voto, o vereador Amarílio Andrade, PSC. Cumprimento ao ilustre vereador Edson Rezende pela iniciativa e entendo que o Hospital Ibiapaba vem prestando um grande serviço à Barbacena. Nós tivemos um privilégio de ser acionista daquela instituição, comprando ações das mãos do doutor Eloy, e tivemos uma alegria maior de conseguir o título de utilidade pública para a instituição. Esperamos estar aqui para vermos, ouvir falar a sua fala. Proposições, discussão e votação em bloco. Data 4/7/2017. Aprovada por unanimidade. Terceira parte, discussão e votação, horário 20h24.
Comunicações. O senhor presidente, amanhã, sessão ordinária, para que possamos, evidentemente, aprovar a lei de diretriz orçamentária e decretar o recesso parlamentar. Não havendo mais ninguém inscrito e mais nenhum assunto a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Às 20h45, eu, Márcio Kleber da Silva Costa, redator de atas em exercício, lavrei a presente ata, que lida e aprovada será assinada pelo senhor presidente e pelo senhor secretário. Presidente, vereador Odair José Ferreira Rede. Secretário, vereador Newton César de Almeida, PSB. Em discussão, a ata 47/2017. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, queiram permanecer assentados. Aprovada por unanimidade. Senhor secretário, correspondência e comunicações. Correspondência do dia 3/8/2017, Conselho Municipal de Saúde, convidando os vereadores e vereadoras para a reunião do referido Conselho no dia 7/8, às 18 horas, em primeira chamada, e às 19 horas, em segunda chamada, no auditório do prédio do Conselho, situado na Praça Conde de Prado, sem número, centro. Comunicado número 6915/2017 do Ministério da Educação. Liberação de recursos financeiros de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Cota no valor de R$ 127.305,62. Ofício número 233/2017, gerente da rede de atendimento terceirizado dos Correios, fechamento de atividades postais em Ponto Chique do Martelo. Encerramos a primeira parte às 19h46. Passamos à segunda parte, ordem do dia, discussão e votação de projetos. 7h47 agora, 19h47. Primeira discussão e votação, regime de urgência urgentíssima. Senhor secretário. Projeto de lei número 078/2017, regulamenta a concessão dos benefícios eventuais de que trata o artigo 22 da Lei Federal número 8.742 de 1993, com as modificações introduzidas pela Lei Federal número 12.435 de 2011 e da outras providências. Autoria, Executivo. Prazo vence em 23/8/2017. Queria convidar, por gentileza, os senhores vereadores, vereador José Jorge Emídio, por gentileza, vereador Milton Román. Em discussão, projeto de lei 78. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, vistas concedidas ao vereador Tiago Martins. Veto, discussão e votação única. Senhor secretário. Veto total. Projeto de lei número 042/2017 inclui o inciso 7º ao artigo 2º da Lei Municipal 4.728/2015, da outras providências. Autoria, Executivo. Prazo vence em 12/8/2017. Em discussão, o veto total ao projeto de lei 42/2017. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis à manutenção do veto do Executivo queiram permanecer assentados. Sete votos. Um voto pela manutenção, 7 votos. Derrubado o veto. Mantido o veto. 7 votos para manutenção do veto e 1 voto contrário. Primeira discussão e votação, projeto de lei. Projeto de lei número 036 cria mecanismos de incentivo à adoção de creches e escolas municipais pelas empresas na cidade de Barbacena e da outras providências. Autoria, vereadora Vânia Maria de Castro. Em discussão, projeto de lei 36/2017.
Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, para discutir, vereador Milton Romano, do PHS. Palavra para discutir o vereador Milton Romano, do PHS, por gentileza. Boa noite, senhor presidente, mesa da Câmara, vereadores, vereadora, público aqui presente, o público que não assiste em casa. A minha questão aqui é só colocar, porque foi falado na última reunião, porque eu votei contra este projeto de lei, eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça. E nós colocamos o nosso relatório contrário. E eu não tenho como mudar meu voto agora, se eu assinei o relatório de Constituição e Justiça. E já tem uma lei que é semelhante a esta. E tem um parecer da nossa advogada também. Então, eu não sou contra a creche, não. Quem me conhece sabe muito bem que eu lido com criança há muitos anos. Nós temos uma escolinha de futebol na Colônia Rodrigo Silva, onde eu coordeno e participo com as crianças. Participo em vários... Dentro da prefeitura mesmo, com as creches, eu não sou contrário. Agora, a forma que está a lei, eu sou contra, porque o certo seria fazer uma emenda na lei que já existe. Por isso que eu estou vindo aqui justificar. Então, não tem essa questão que eu sou contra a creche, não. Pelo contrário. Eu luto pela educação, já entrei com indicações aqui para voltar a escolas onde foi fechado na zona rural, estamos trabalhando em cima disso. Então, eu não sou contrário, é só isso. Eu sou contra a lei que está aqui, da forma que ela foi colocada. Vou continuar com o meu voto contrário, porque eu faço parte da Constituição e Justiça. Senão, eu estou votando contra mim mesmo. Eu faço um relatório e vou lá e voto contra o meu relatório. Eu assino um relatório contrário e voto contra. É só isso que eu queria colocar aqui. Viu? Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 36/2017, autoria da vereadora Vânia de Castro. Vice, senhor presidente. Vou encerrar a discussão. É encerrada a discussão, vistas concedidas ao vereador Flávio Maluf. Senhor secretário, próximo projeto. Projeto de lei número 060/2017 dispõe sobre a criação, gestão e manejo de reserva particular do patrimônio natural municipal e da outras providências. Autoria, vereador Tiago Campos Martins. Em discussão, o projeto de lei 60/2017. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereador Tiago Martins, do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, público presente, público que nos assiste pela TV BQ. Bom, eu queria o apoio dos senhores vereadores para que acompanhasse o voto favorável à criação das reservas particulares do patrimônio natural, que, não sei se os senhores sabem, o que é uma reserva particular do patrimônio natural? É uma das categorias de manejo das unidades de conservação, no qual, por exemplo, nosso colega Milton Romano, que tem, agricultor, ele vira e fala assim, não, uma área minha eu quero criar uma RPPN, uma reserva particular. É uma área de mata nativa, é um lugar onde você vai assegurar segurança climática, segurança hídrica, proteção de fauna, proteção da fauna, a questão da Mata Atlântica que é ameaçada, assegurar uma boa qualidade do ar e, ainda mais, ele pode desenvolver com o plano de manejo atividades ali dentro, atividades de ecoturismo, ele pode receber incentivos, tanto municipais, estaduais, federais, de ONGs, internacionais, inclusive, você pode, tem o princípio do poluidor pagador. Então, eu gostaria que os senhores acompanhassem favoráveis a esse projeto que vai beneficiar uma grande quantidade de agricultores aí que tem essas áreas naturais, eles podem ter alguma renda extra com isso. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 60/2017. Vou encerrar a discussão.
Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo queiram permanecer como estão. Aprovado por unanimidade. Senhor secretário, próximo projeto. Votar parecer contrário Votar parecer contrário da Comissão de Constituição. Projeto de lei número 030/2017 cria o programa de prognóstico e diagnóstico de autismo na rede municipal de ensino e da outras providências. Autoria, vereadora Vânia Maria de Castro. Em discussão, o parecer contrário da Comissão de Constituição e de Justiça. Para discutir, presidente. Para discutir, vereadora Vânia Castro, do PMDB. Posso fazê-lo daqui, presidente? Deferida a solicitação de Vossa Excelência. Muito obrigada. O senhor é muito gentil. Olha, está desanimador. Eu estou achando que eu vou parar de apresentar projetos nessa casa. Porque realmente todos os projetos que eu entro, eles são inconstitucionais. É uma coisa incrível. Só os meus. Vou começar a avaliar os outros agora. Mas não tem problema, não. Só que aqui existe um equívoco, porque a comissão, presidente, ela vem aqui de novo com a mesma ladainha de que eu estou criando despesa para o município. Sendo que é o projeto de lei, esse que eu estou apresentando, cria o programa de prognóstico e diagnóstico de autismo na rede municipal de ensino e dá outras providências. A hora que eu coloco como que isso vai ser feito, eu deixo muito claro, tá, que as equipes, para poder desenvolver isso, tá, são compostas são compostos de servidores públicos que já estão na área. Quer dizer, eles já estão lá trabalhando, simplesmente virar e falar assim, olha, vamos fazer um apanhado. Sabe por quê? O autismo, gente de Deus, o autismo é só quem convive, quem conhece, para saber o que é. E às vezes as pessoas só descobrem isso, já estão lá na frente. Sendo que pode, a rede municipal, eles podem fazer isso. Eles podem simplesmente colaborar para identificar esse diagnóstico com antecedência. Eu não estou falando de gasto nenhum. Eu não estou pedindo para contratar ninguém. Eu estou pedindo para botar para trabalhar o povo que já está trabalhando na saúde e na educação. Só isso. Mas todo projeto meu, ele tem que ter um problema, ô vereador. Eu vou pedir vistas, presidente. Então você pede vistas para mim? Porque isso aqui é um absurdo, mais um absurdo. Obrigada, presidente. Continua a discussão, o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, vistas concedidas ao vereador Flávio Maluf Caldas, do Partido Verde. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador José Jorge Emílio, do PDT. Em seguida, o vereador Tiago Martins, do PT. Senhor presidente, senhores vereadores, visitantes, público que nos assistem pela TV BQTV e também pela internet. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores visitantes, aproveitando aqui o nosso amigo Carioquinha, que acaba de chegar, eu quero fazer aqui também um apelo e também vai servir para que o senhor possa levar lá para a Secretaria de Saúde, principalmente por parte da Vigilância Sanitária. Acabou de me ligar aqui um morador lá do bairro Vilela, dono de uma padaria que tem 30 anos a padaria. E os fiscais foram lá e me parece que notificaram a padaria tem 30 anos. Problema do Habits, eu quero fazer um levantamento na prefeitura para saber como é que funciona esse negócio aí do Habits, porque já imaginou uma padaria com 30 anos em funcionamento,
Padaria essa que eu estive na inauguração, comprei na época, o Milton Romano, que era a Caderneta, uma padaria muito bem localizada, muito bem montada e com vários funcionários. E o funcionário agora, o proprietário, está com dificuldade, me parece, nessa Habits, e me ligou aqui dizendo que poderá até fechar a padaria. Agora imagina, se ele está com esse problema, vários outros também estão com esse problema, e nós temos que ajudar. Aí fica aqui o apelo a um membro da secretaria, que é um decano, conhece muito e sabe os caminhos para realmente ajudar esse pessoal, esses empregadores, pequenos empregadores na cidade. Nós não podemos deixar isso acontecer, uma padaria com mais de 10 funcionários de empregos diretos, fora os indiretos, e uma padaria de tradição. E aí, acredito eu que vários outros e várias também devem estar com esse problema. Então, já fazer um apelo aqui, aproveitando a presença do nosso companheiro Carioquinha, para ele levar amanhã, lá na vigilância, verificar isso para nós, e se puder, ajudar esse povo. Nós temos aqui empregar e não desempregar. A cidade já quase que não tem emprego nenhum. Se a gente ficar prejudicando, atrapalhando, eu acredito que vão ficar pior ainda. E também falando um pouco do que aconteceu ontem lá em Brasília, a gente já vem falando há muito tempo aqui, aquela farra lá em Brasília, dinheiro rolando para todo lado lá, através das emendas, e o presidente Temer continua até o momento. Esperamos que ele não mexa na reforma da Previdência, porque o medo do brasileiro é a reforma da Previdência. Essa reforma é uma reforma malfadada, isso aí vai arrebentar o trabalhador. Eu ainda em Belo Horizonte, segunda-feira, em visita ao deputado Luiz Fernando e ao deputado Alencar da Silveira, no que pesa o Alencarzinho estadual, eu falei com o deputado Luiz Fernando. O deputado que votar contra o trabalhador, principalmente com relação a, se caso entrar, que eu acredito que não vai entrar, ainda não dá tempo de entrar o projeto da reforma da Previdência, que tem que votar ainda a reforma política, fazer uma maquiagem na reforma política, porque não vai dar tempo de votar uma reforma realmente verdadeira. O deputado que votar a favor da reforma da Previdência, eu acredito que ele está querendo já que feche o caixão dele também, igual vai fechar o do Michel Temer. Não é? E é lamentável quando a gente assiste um negócio desse. E agora nós vimos, o vereador Tanjão, a força do parlamento. A força do parlamento. Quando o chefe do executivo é um cara profissional e ele tem nas mãos grandes parlamentares, mesmo ele errado, ele segura. Esse exemplo serve para a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Então, o chefe do executivo tem que tomar cuidado com o parlamento, tratar bem também, desde o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, porque a casa legislativa ela tem força. Então, eu estou fazendo aqui refrescando a memória daqueles que não assistiram, que foi até bom não assistir aquela bagunça lá em Brasília. E o Michel Temer continua dependurado. E ele é mau. Ele é mau. Ele não gosta do pobre, não. Ele não gosta do trabalhador, não. Ele só foi seguro pelos grandes empresários, aqueles deputados que não têm compromisso com o povo e que realmente votaram a favor do Michel Temer. Porque aqueles que têm compromisso com o povo, aqueles que têm a coragem, que vai ter a coragem no ano que vem bater nas portas, esses não votam não. E o ano que vem eles vão ter que bater nas portas, porque a eleição mudou. E o povo não é bobo. Hoje, a Rádio Globo, São Paulo, transmitia de hora em hora a votação dos deputados. Eu acredito que a Globo está contra o Michel Temer também,
para fazer isso, e mostrando para o povo brasileiro a votação daqueles que diziam assim: pelo bem do país eu voto sim. Que bem do país eu votar sim? Um cara que foi visto, o deputado, amigo dele, com aquelas malas de dinheiro, e ainda um cara desse falar que é honesto? Não existe isso. Então nós temos que tomar cuidado, porque no ano que vem nós vamos ter as eleições e vamos observar esses que estão votando contra o trabalhador. Pela ordem, vereador Thiago Martins, do Partido dos Trabalhadores. Bom, vamos lá, que é muito assunto, sabe, senhores? Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui hoje é sobre uma questão de uma resposta que eu tive da Secretaria de Obras, né, que provavelmente a maioria dos vereadores teve quando solicitou capina e limpeza, né, que não tinha contingente, não tinha pessoal suficiente para poder executar esses serviços, né? E a gente foi pesquisar sobre a questão da Biostec, que é a responsável, a empresa contratada responsável por isso, né? E observando a cláusula 7.3, que define que a mão de obra para a realização dos serviços é de total responsabilidade da contratada, e a cláusula 6ª indica que o prazo máximo de mobilização de pessoal e equipamento é de 15 dias. E caso não haja cumprimento do prazo solicitado, decairá no direito de contratação, podendo ser convocado outro adjudicatário. Além de que a cláusula 10ª, primeira, define que a falta de cumprimento da contratada gera multa de 5% ao mês sobre o valor total do instrumento. Bom, os senhores sabem se a Biostec está pagando multa, né? São cerca de 8 milhões, tá? Que o município está pagando com reajuste anual para que não cumpra o serviço de capina, limpeza, blá, 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 blá. Para que não cumpra. Parece que recentemente o prefeito falou na rádio que ia retirar, né? Não sei, uma coisa assim. Já passou da hora, porque eles renovaram isso várias vezes, tá? O contrato com a Biostec, e já está passando da hora, porque eu quero saber agora quem que vai cobrar esses 5%. Porque, para quem, eu não sei, na minha rua pelo menos não tem capina de limpeza, no dos senhores tem? Não tem. Quem está pagando PTU tem? Não tem. E aí? Ficar na conta de quem? Pois é. Bom, mas, continuando nas doideiras da Terra do Nunca, no dia 21 de julho, eu fui procurado por 2 proprietários de um restaurante, né? Fajara, um restaurante que tem na descida da antiga Corpus ali, né? Com a seguinte situação. Eles foram multados pela fiscalização de postura, porque tinha uma lixeira do outro lado da rua. Foram multados. Tá. Sabe qual que era a questão que eles foram notificados? Eles foram notificados porque, segundo a fiscalização de postura, não tinha, né, o que era exigido pela questão de mobilidade, né? Só que a gente foi lá olhar. O que eles estão pedindo lá, senhores, só um instantinho. Lá tem o total de 1,65 m, né? O que a BNT diz é de, no mínimo, 1,50 m, ou seja, eles têm até a mais, né? Só calma que a história não termina por aí, não. Não tem coisa mais sinistra aqui ainda. E eles me relataram que uma senhora, vizinha, próxima ali, ligada a uma certa família influente em Barbacena, dessas velhas oligarquias que tomam a cidade,
né? Entrou dentro do restaurante fazendo ameaças, falando assim, olha, vai ter que retirar essa lixeira, porque é um absurdo ter uma lixeira na frente da minha casa. É um absurdo. Aí eles foram atrás das secretarias. Sabe o que eles foram aconselhados? Mexe com isso não, isso é gente grande. Em pleno século XXI. Olha o tipo de situação que a gente está passando. Chega a ser ridículo. É o cúmulo do absurdo uma coisa dessa está acontecendo. Coronelismo é o nome disso. Então, o que eu fiz? Mandou retirar a lixeira. Eles, para não pagar a multa, foram lá retirar a lixeira. Ficaram preocupados, retiraram a lixeira. Tudo certinho. Tamanho correto, tudo certinho. Foram lá retirar a lixeira. E agora a população, né? O pessoal no entorno está colocando os sacos de lixo, coisa na rua, porque antes a lixeira era para a rua inteira, então agora retirou, tem que colocar na rua, né? Tem que recolher esse lixo de algum jeito. Como é que faz? Então, eu procurei o pessoal da postura, né? E eles me informaram o seguinte, olha, foi porque estava ferindo essa questão da mobilidade. A minha vontade era de pedir eles para dar um passeio com um cadeirante no centro, ou com deficiente visual, qualquer coisa, né? Ou que é deficiente, para ver como, de fato, está a porcaria que eles chamam que foi feita mobilidade. Mas tudo bem. Ele falou que era questão de mobilidade. Eu questionei ele sobre a questão da metragem. Ele falou, não, ficou enrolado, e falou assim, não, mas estava dando mau cheiro. Ah, então, calma aí, então não é postura. Então, vigilância sanitária. Ah, mas não era. Ficou nesse jogo de empurra. No final das contas, sabe o que me parece, senhores? Que é, na verdade, alguém que quer. Agora eu pergunto aos senhores, ainda é admissível isso como líder? Ainda é admissível isso em pleno século XXI? Esse tipo de eu quero, alguém que tenha cunhão, alguém que é ligado a alguma família, ainda é admissível esse tipo de postura? Então, senhores, espero que isso seja, né, a gente mandou a documentação, espero que tenha um pouco de bom senso lá nas secretarias devidas para que se resolva isso da melhor maneira possível, para que nós não tenhamos que usar de via judicial para isso. Bom, vou falar um pouco agora sobre um assunto do meu colega que me antecedeu aqui, que foi aquela vergonha de ontem, aquela palhaçada que ocorreu na Câmara dos Deputados, que foi o salva-bandido, não tem outro nome para aquilo. Aquilo chama-se salva-bandido. Por quê? Porque se eles votassem favoráveis, né, ao pedido de investigação, para vocês terem ideia de como a coisa chegou ao cúmulo absurdo. Um pedido de investigação não pressupõe que, de fato, Temer seja culpado. É um pedido de investigação, todo mundo votou contrário. Por quê? Porque está muita gente envolvida naquilo dali. Gente, Câmara virou quadrilha. Vamos falar a verdade. E eu gostaria muito aqui de ler para vocês, porque esse pessoal, o ano que vem, vão bater a porta da casa de vocês. E são aqui os deputados mineiros, né, que votaram para proteger, né, nosso colega Michel Temer, né, que são os deputados Ademir Camilo, do Podemos de Minas Gerais, Aelton Freitas, PR de Minas, Bilac Pinto, PR de Minas Gerais, Bonifácio Andrada, PSDB de Minas Gerais, nosso conterrâneo, parabéns, uma salva de palmas. Bruni, PR de Minas Gerais, Caio Nácio, PSDB, Carlos Neles, Democratas, a Dâmina Pereira, aquela que adora vir aqui pedir voto também, tá? Dâmina, PSL, também. Delegado Edson Moreira, do PR, Diego Andrade, PSD, Dimas Fabiano, PP, Domingos Sávio, também é outro que eu já vi pedir votos por aí, PSDB, MG, Fábio Ramalho, PMDB, Franklin, PP, Jaime Martins, PSD, Leonardo Quintão, PMDB,
Luiz Tibé, PT do B. Luiz Fernando Faria, PP. Esse colega aqui é de Santos Dumont, que está conversando com o nosso colega vereador aí, falou que não vai fazer nada, não vai atrapalhar a vida do trabalhador, né? E votou para proteger o nosso colega Michel Temer. Vamos continuar, tem mais gente legal aí. Marcelo Aro, PHS. Marcos Montes, PSD. Marcos Pestana, PSDB. Mauro Lopes, PMDB. Misael Varela, Democratas. Nilton Cardoso Júnior, PMDB. Paulo Abil Aquel, PSDB. Raquel Muniz, PSD. Renato Andrade, PP. Renzo Braz, PP. Rodrigo de Castro, PSDB. Saravia Felipe, PMDB. Tenente Luz, PSB. Toninho Pinheiro, PP. E Zé Silva, PSD, né, que é Solidariedade. Então, senhores, lembre-se desses nomes, porque o ano que vem está próximo e eles vão bater a porta dos senhores para pedir o voto deles. E até falo para os senhores, infelizmente, aquela pataquada da reforma da Previdência vai passar, sabe por quê? Porque eles prepararam o terreno para isso. Eles segurarem Michel Temer no poder é preparar o terreno para que isso seja feito. A intenção maior deles é passar todas as reformas contra a população, contra o povo. Então, vamos lembrar desse pessoal o ano que vem e falar não na cara deles quando eles baterem as nossas portas. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Dudu. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, né, ocupando a cadeira do presidente, os nobres colegas, público aqui presente, público que nos assiste de casa. Primeiramente, uma lástima esse projeto ter sido vetado, né, o 042/2017, que é o projeto que incluía as DEF, para quem não conhece, Associação dos Deficientes Físicos aqui de Barbacena, no Troco Solidário. O programa Troco Solidário funciona da seguinte forma: se o senhor for comprar uma mercadoria, um produto no supermercado, enfim, em qualquer comércio, e sobrar um troquinho, você pode doar esse troco para determinada instituição, ainda sai no cupom fiscal, né? A associação hoje, infelizmente, não foi contemplada aqui com a manutenção desse veto do Executivo. Isso aqui é uma lástima para a nossa cidade. Vereador Dudu, estou com a palavra, só um minuto. Não estou como líder. Eu não estou como líder. Não, só para falar com o senhor o seguinte, com 8 assinaturas, nós podemos retornar esse projeto. Então, eu gostaria já de pedir, de antemão, então, que os nobres colegas nos acompanhassem, para nós levantarmos essas assinaturas aqui, para voltar a esse projeto, porque é de grande valia para o nosso município, sobretudo para os deficientes físicos aqui de Barbacena. Uma outra questão que eu gostaria de colocar aqui é quanto às vistorias que estão acontecendo aqui no município, vistoria de veículo. Nós fomos procurados por várias pessoas aqui da nossa cidade, relatando problemas na hora da vistoria. Da seguinte forma: o espaço para poder estacionar, o espaço do estacionamento é muito curto. Então, o estacionamento está se estendendo de forma irregular até o ponto do ônibus, porque não tem o que se fazer, né? Porque o número de veículos para vistoria está aumentando. Graças a Deus, isso é sinal de que o mercado está aquecendo um pouquinho, né? Mas aí está gerando esse problema. A Sutrans, obviamente, precisa chegar no local para averiguar a irregularidade, porque é uma irregularidade, e fica num impasse. Porque o cidadão que está ali para fazer vistoria não tem aonde estacionar. Então, eu gostaria de pedir, né, que essa casa pudesse entrar em contato até com a própria Polícia Civil, com a Sutrans, para que a gente possa encontrar aí uma alternativa para ajudar, né, a população e a própria Polícia Civil nessa questão das vistorias, que está gerando um transtorno muito grande, está atrapalhando também o ponto do ônibus que fica próximo ao local da vistoria. Eu recebi algumas fotos aqui, um estacionamento bem extenso em relação às vistorias. Isso está gerando um transtorno bem grande aqui para a nossa cidade. Outra questão também a colocar, em relação à comissão, ao que a vereadora que me antecedeu
Vânia Castro colocou aqui, nós precisamos ter, né, um certo cuidado quanto à avaliação. Não estou colocando em xeque de forma alguma a competência dos vereadores que fazem parte dessa comissão. Eu não tenho dúvida da competência desses vereadores, né? Mas alguns pontos ali, às vezes, está passando meio solto, sobretudo essa questão de onerar o município, que é uma questão que está sempre voltando aqui, está sempre recorrente, né? Nós precisamos fazer uma nova leitura sobre isso, sobre se de fato onera o município, não onera o município. Então eu peço aí o relator que tem um certo primor maior, né, na avaliação aí desses projetos que estão sendo apresentados aqui na Câmara, porque são projetos que vão beneficiar a população de Barbacena, né? Então peço aí que tenha um pouquinho de primor na hora de avaliar os projetos. Muito obrigado. Pela ordem, vereadora Vânia Castro, do PMDB. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, público presente. Primeiro, eu gostaria de me desculpar, presidente, por ter me exaltado, porque realmente essa situação desse projeto, né, do diagnóstico dos autistas, é uma coisa que mexe muito comigo pelo contato que eu tenho com as mães. E elas estão nos assistindo, e o grupo de mães de autistas, elas vêm aqui, olha... vereadora, os que foram contra não devem ter conhecimento sobre o assunto. No começo, como mães, passamos por período de muita dificuldade, porque a gente aceita que tem uma criança especial, mas não sabe como lidar, justamente pelo tardio diagnóstico. Então, e elas sabem que eu não coloquei no projeto nada que onere o município. É simplesmente o que está ali, são as pessoas que já trabalham na educação e estão ali dentro de sala de aula e elas detectam que tem uma criança que está com dificuldades de convivência. Então, chama um grupo da saúde, o grupo da saúde vem e faz uma análise para poder comprovar o diagnóstico. É só isso, gente. Não é para contratar mais ninguém. Então, a comissão, mais uma vez, está equivocada. Mas eu deixo aqui, tá? Eu deixo aqui a todas as mães do nosso grupo, as mães de autistas, porque nós pedimos vistas hoje no projeto. Mas na terça-feira ele estará novamente na pauta e eu vou tentar ter aqui um número para que a gente possa derrubar o posicionamento da comissão. Por hoje é só, presidente. Obrigada. Pela ordem, vereador Milton Roman, do PHS. Novamente, boa noite a todos. Primeiro, relatar a todos aqui que o público que está aqui, o público em casa que nos assista, possa estar ciente. Nós recebemos hoje, acho que todos os vereadores receberam aí, da nossa controladora interna, a Vanessa, uma correspondência do TCE, aonde vem aqui, ex-presidente da Câmara de Pedro Leopoldo, deve restituir aos cofres públicos. É bom que todos os vereadores leiam. No início aí do mandato, muitos devem ter achado que eu sou um cara chato, porque eu não queria pagar uma diária, porque eu não queria pagar uma verba de gabinete, justamente porque algumas coisas a gente estuda, conhece e sabe o que vem acontecendo. E já sabia, na legislatura anterior, o que vinha acontecendo. Então, depois leiam com calma, vamos estudar isso aqui, justamente para a gente ver. E uma das situações que está aqui é a questão do telefone celular ser colocado na verba de gabinete. Há uns 2 meses eu já estou pedindo aqui para fazer o telefone, colocar o telefone corporativo para nós aqui. Então, gasolina não pode, graças a Deus ninguém colocou, já sabia. Mas telefone, leiam bem. E cuidado com as matérias nos jornais, a publicidade. Cuidado, está aqui, ó, leiam bem. Então, hoje mesmo eu não paguei uma diária, eu não assinei o cheque. Já falei com o vereador. E em Belo Horizonte, para conversar com o deputado, isso não dá direito de diária não, gente.
E lá em Belo Horizonte, eu fui ver o deputado. Ele, não, espera aí. Você foi lá levar um projeto? Anexa o projeto. Tem um ofício? Anexa junto para a gente pagar, gente. Isso é para o futuro. Depois saiu a denúncia, presidente assina cheque e o tesoureiro assina o cheque. Nós dois vamos ser responsabilizados. Então eu sou um pouco enjoado, eu fiz questão de ser o tesoureiro justamente por causa disso. E a gente, vou dar um exemplo para vocês aqui. O que foi gasto de diária em dezembro do ano passado passou de 20 mil reais. O que nós gastamos em 7 meses, todos os vereadores, não chegou a 17 mil. O que foi gasto em um mês, na legislatura anterior, nós em 7 meses não gastamos. Não quer dizer que não possa viajar, não pode. Tem um carro oficial para ir, tem a diária, tem a verba de gabinete, mas que usem dentro das normas. E eu sou muito criterioso. Eu peço parecer da procuradora, da controladora, converso com o presidente, e não tem nada pessoal não, gente. Eu chego, falo com o vereador, olha isso aqui, refaz para nós. Isso aqui não... Isso pode dar problema para o vereador e para a mesa. Quem assina o cheque é o presidente e eu. Então, muito bom isso aqui para a gente poder pensar e rever o que está sendo feito dentro dessa casa. Vereadora Vânia, o relator do seu projeto é o pastor Everton. Eu apenas acompanhei. Ele é do seu partido. Então, gente, eu acompanhei um parecer do meu colega da Comissão de Constituição e Justiça. Se ele me faz um parecer, eu acompanho. Nós discutimos, eu concordei com ele. Eu não posso chegar para ele e falar, pastor, eu discordo. Se todos discordarem, ele vai ficar sozinho, tem que mudar. Eu falei, o senhor fez, está certo, concordei com ele, aquilo que eu falei antes aqui. Então, concordei com ele. Agora, quem fez foi ele. E mais uma vez, vereadora, eu tenho uma filha especial, não tenho que ficar falando isso aqui, que eu não tenho que ficar justificando minha vida. Eu tenho uma filha especial, eu tenho um sobrinho que tem síndrome de Down. Então é uma área também que eu lido, saúde, eu sei que é importante. Entendeu? Então, quero votar sim, mas desde que tenha um parecer, é o caso da proposta do projeto de lei do ilustre vereador. Excelente, excelente da área aqui que nós vamos mexer com a zona rural, muito boa. Eu mesmo nem precisei fazer a defesa, porque a sua defesa já foi extraordinária. Entendeu? Então, é excelente, nós temos que estar aqui com leis boas, leis que realmente venham. E outra coisa, leis que funcionem. Não adianta chegar aqui e fazer um monte de lei que não vai funcionar. Nós precisamos de lei que funcione. Quero dar parabéns ao senhor prefeito, até vou depois fazer uma resposta aqui também um pouquinho. Não sou o líder do governo, não estou aqui para defender o prefeito, eu falo isso, mas o que é bom tem que ser falado. A questão do estacionamento rotativo. Nós temos que tirar essas empresas de fora de Barbacena que pegam o nosso dinheiro e levam embora. E é o que está acontecendo aí. Então, o estacionamento rotativo já foi mudado. Vai dar emprego, vai trazer dinheiro de volta para a nossa cidade, é aquela que eu estava falando com as pessoas hoje, é uma forma de repatriação do nosso dinheiro que está indo embora, dos nossos impostos. Então já está aqui. A questão da coleta do lixo, essa questão da capina, já vai ser revista também. Só que ela onera um custo maior, porque tem que comprar os caminhões de lixo, tem que fazer para poder tirar e realmente, mas já está sendo feito, já está sendo estudado, pode ter certeza, venho conversando isso com o prefeito. Pois é, então são coisas que oneram o município para poder desfazer o erro. Que o Tererê já falou, o ilustre vereador Tererê também já falou aqui, já cobrou isso, para a gente voltar isso para Barbacena, porque nós estamos jogando dinheiro fora. Agora, o prefeito sabe, está imbuído, como líder, senhor presidente, está imbuído realmente de mudar. Pode ter certeza que nos próximos meses vai mudar. Vai ter pessoas de Barbacena mesmo tomando conta, a prefeitura. Então pode ter certeza, é só questão de tempo. Não estou defendendo o prefeito, não. Mas tem que parabenizar o que ele faz também de bom. E pode ter certeza que nos próximos meses estará resolvida essa questão também. É só questão de ter caixa na prefeitura para poder fazer. Tá? Então, parabéns ao prefeito pela mudança do estacionamento rotativo, é o primeiro. E o próximo vai ser o lixo. Que nós temos que voltar realmente Barbacena, assumir e trazer para dentro de Barbacena. E isso vai ser uma economia aonde ele vem falando. É aonde ele vai comprar o maquinário. Porque hoje a prefeitura em si, ela não tem uma patroa, não tem uma retro. Eu já falei isso aqui antes. Ela não tem que comprar.
Está chegando aí 5 caminhões caçamba, provavelmente nos próximos dias já vai estar em uso, justamente para a zona rural e para a questão da pavimentação. E depois os caminhões da coleta de lixo. Então, o que é bom tem que ser mostrado também, não é só bater. Concordo contigo, esses problemas que estão tendo aí de fiscalização, essas coisas todas aí que foi falado aqui, mas realmente isso aí é uma vergonha. Isso aí a gente tem que realmente moralizar. Agora, aos poucos vai moralizando. De uma vez só não vai conseguir. É devagar. Muito obrigado, senhor presidente. Proposições, discussão e votação em bloco 1/8 de 2017. Em discussão. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo queiram permanecer como estão. Aprovado por unanimidade. Encerramos a segunda parte às 20h30. 8h30. Passamos à terceira parte, encerramento. Senhor secretário, oradores inscritos. Não há oradores inscritos, senhor presidente. Chamada final. Chamada final. Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Vereador Amarílio está em um compromisso em Belo Horizonte. Vereador Carlos Augusto Soares do Nascimento. Presente. Vereador Edson Rezende Moraes. Também está participando de um compromisso de seu gabinete, também um congresso. Vereador Everton José Duarte Horta Júnior. Vereador Everton também justificou sua ausência na noite de hoje. Vereador Flávio Maluf Caldas. Presente. Vereador Wilson Guilherme de Sá. Vereador Wilson tem uma reunião na zona rural, por isso não pôde estar presente hoje nesta sessão. Vereadora Joana Bias Fortes Carneiro. Presente. Vereador José Antônio Nunes Magri. Presente. Vereador José Jorge Emídio. Presente. Vereador José Nilton de Faria. Pediu para justificar que ele está na reunião também e não deu tempo de chegar aqui. Vereador Milton Román. Presente, senhor. Vereador Nilton César de Almeida. Presente. Vereador Odair José Ferreira. Presente, senhor secretário. Vereador Tiago Campos Martins. Presente, senhor secretário. Vereadora Vânia Maria de Castro. Presente. Agradecendo a presença de cada um das senhoras vereadoras, dos senhores vereadores, do público que se faz presente aqui na Câmara Municipal, dos nossos internautas que nos acompanharam pela BQTV, TV Câmara Municipal de Barbacena. O nosso muito obrigado e na próxima terça-feira estaremos reunidos novamente. Declaro encerrada a presente sessão às 8h33. 20h33. Tenham todos uma boa noite.